Oi, tudo bom? Eu sou o Link e eu tenho um canal de teorias e hoje é dia de falar sobre Coraline e o Mundo Estranho. Coraline foi inicialmente criado como um livro de terror britânico publicado no Reino Unido em 2 de junho de 2002, criado e escrito por Neil Gaiman, um grande escritor do local que se tornou absurdamente famoso pelas suas obras muito populares e muito interessantes, e Coraline não foi diferente. Essa foi uma das obras mais famosas do local e que se tornou extremamente famosa até mesmo fora do país, tanto que no dia 13 de fevereiro de 2009, Coraline acabou ganhando um filme animado que ficou mais famoso ainda, porque, pasmem, esse filme aqui foi absurdamente bem feito. Um filme impecável, com roteiro impecável, a animação maravilhosa produzida em stop motion, que é extremamente difícil de se fazer e é quase que um clássico, né? O fato de filmes em stop motion serem tão difíceis de se produzir é quase que também um selo de qualidade. Se é stop motion, é bom, confia. Enfim, de qualquer jeito, como Coraline é um filme bastante antigo de fato, e a gente vai fazer uma teoria a respeito dele hoje, acho que é interessante a gente fazer uma pequena recapitulação da história, lembrando também, por sinal, que esse vídeo aqui vai ter spoilers de todo o filme. Nós vamos falar aqui desse vídeo, do filme de Coraline, do livro de Coraline e da graphic novel. Pra vocês que não sabiam, pois é, a gente tem 3 mídias oficiais aqui, onde eu vou dar spoiler das 3, então se você não se importa com isso, bom, não esquece de pegar um lanche, senta aí e vem comigo. Vamos nessa. Ok, então, primeiro vamos com uma recapitulação da história. A protagonista do filme é uma garota de 11 anos de idade que também carrega o nome de Coraline. E a história do filme em si, que tem 1 hora e 40 minutos de duração, é inicialmente bem simples de se pensar. Coraline se muda com seus pais para um local inicialmente conhecido como Palácio Rosa, uma espécie de prédio que fica colocado no meio da floresta, afastado de absolutamente qualquer coisa e de qualquer pessoa. A partir do momento que Coraline e seus pais chegam pra dentro dessa nova casa, as coisas começam a ficar cada vez mais esquisitas. Como os pais dela, por exemplo, que sempre foram muito atenciosos e sempre deram muita atenção à filha, começam a dar cada vez menos e menos atenção pra ela e ignorar completamente a menina, que deixa ela extremamente entediada. No meio de tudo isso que acontece, ela também acaba encontrando uma espécie de pequena portinha que tem dentro da sala dela ou algo parecido. Portinha essa que quando ela abre tem só tipo um monte de tijolos atrás e não é nada demais. No entanto, naquela mesma noite, enquanto ela tá dormindo, ela tem um sonho que um pequeno rato leva ela pra dentro daquela porta, onde dentro daquele local ela encontra uma passagem pra uma espécie de mundo refletido, onde quando ela chega lá, ela encontra um mundo estranho. Um mundo muito mais interessante do que o comum, onde as pessoas têm olhos de botão e elas dão muito mais atenção pra ela. O mundo é mais colorido, é mais divertido, mais bonito, ela tem um outro pai e uma outra mãe nesse mundo que a dão muito mais atenção do que no mundo normal. Então, conforme o tempo passa, Coraline começa cada vez mais a entrar naquele mundo pra se divertir, até que, consequentemente, mais pra frente, né, ela vai descobrir que aquele mundo, na verdade, não é exatamente só um sonho. Aquele mundo existe de verdade e dentro daquele mundo existe uma coisa, uma criatura que está disfarçada como a sua outra mãe. Essa criatura é chamada de Bela Dama e tem como objetivo arrancar os olhos da garota, que metaforicamente falando significa que ela arrancaria a alma da garota e usaria essa alma para poder criar mais fantoches, mais bonecos e se alimentar de mais crianças. O desenrolar todo do filme é feito em volta desse plot, onde a Coraline precisa enfrentar então essa Bela Dama, fugir daquele lugar, salvar os pais dela, para que enfim ela esteja livre daquela ameaça. Ok, então acho que beleza, história resumida. Eu tenho certeza que se vocês forem pensar um pouquinho, vão lembrar que tem alguns outros personagens que a gente poderia citar aqui e tal. No entanto, no geral, é isso. Com o intuito do vídeo sendo fazer teorias, agora sim, tem algumas coisas que eu quero destacar pra vocês, principalmente pra quem só assistiu o filme, nunca deu uma olhada no livro e também nunca deu uma olhada nas graphic novels e tal, porque a gente tem alguns detalhes que são interessantes. Como, por exemplo, acho que é legal a gente começar pela Bela Dama, ou como seria o seu nome original em inglês, Beldan. A Bela Dama é um personagem interessante justamente porque, se você assistir apenas o filme, você vai pensar, ok, então Bela Dama é o vilão de Coraline e o Mundo Secreto, ela é uma mulher que aparentemente virou uma bruxa e coisa do tipo, e antigamente, inclusive se você pesquisar na Wikipedia de Coraline e o Mundo Secreto e tal, você vai encontrar várias teorias que dizem que ela era uma mulher que antigamente caiu num poço e tal, e foi amaldiçoada, etc. No entanto, tudo isso é baboseira. A origem original a respeito da Bela Dama tem toda a sua inspiração feita com base na
mitologia de bruxaria lá pros lados britânicos do planeta mesmo, cara. O escritor, criador do livro, Neil Gaiman, estuda bastante pra poder fazer seus livros. Na realidade, Belladama não é uma pessoa, e sim uma criatura de folclore. Belladama ou Bellman é o nome que se dá a uma bruxa, mas não especificamente uma bruxa comum, né? Uma humana que aprendeu magia e tal e foi aprendendo. Não, Beldans são criaturas criadas por Deus. Essas que têm a aparência de uma mulher meio velha mesmo e a habilidade peculiar de mudar de forma. Exatamente como a Belladama tem em Coraline, e Beldans também tem a habilidade de roubar a alma das pessoas para poder almoçar e manter-se jovens. Exatamente também como a Belladama dos filmes. No entanto, uma pequena diferença é que a criatura folclórica, Beldan, foi criada por Deus justamente para poder proteger as florestas. Ou seja, elas deveriam alimentar-se e matar pessoas que tentam ameaçar a floresta, como por exemplo, caçadores, pessoas que derrubam as árvores, esse tipo de coisa, sabe? Entendendo isso, fica muito mais fácil de entender o contexto da Belladama e o porquê exatamente a casa, né, onde a Coraline mora atualmente, o Palácio Rosa, fica no meio de uma floresta intensa, porque em teoria teremos uma Belladama ali. Mas ainda assim, existem vários mistérios que foram desenvolvidos dentro desse filme, que não são mistérios simples, ou então coisas que foram tiradas de folclore. Existem outros detalhes no filme que também acabam dando muitas camadas de mistério e de profundidade também, como por exemplo, se você prestar bastante atenção no filme e nos livros, você consegue pegar, por exemplo, a idade da Belladama que a gente tem nesse filme, porque, seguinte, o filme de Coraline se passa em 2002, esse é o período de filme onde ele se passa, e essa Belladama aqui em específico, ela se alimenta de crianças. Até o momento específico, atual da história, ela só capturou 3 crianças, e cada uma dessas crianças foi capturada em uma época diferente, e o Palácio Rosa, que é o local onde a Belladama fica, né, como foi chamado e tal, ele foi criado há mais ou menos 150 anos. Ou seja, de 50 e 50 anos, a Belladama vai lá e se alimenta da alma de uma criança. Como a Coraline tá chegando dentro daquela casa em 2002, a primeira criança foi devorada em 1852. E nós realmente temos provas disso dentro do livro. A primeira vítima da Belladama desse filme aqui, por exemplo, foi um garotinho que vivia em uma época chamada de Era Vitoriana. Essa foi uma época bem marcada, inclusive, pelo reinado da Rainha Vitória no Império Britânico, né? E um dos símbolos e das marcações dessa época em específico é que os meninos de menos de 7 anos de idade, eles costumavam usar vestidos ao invés de calças. O primeiro moleque que foi capturado, ele chega a citar nos livros que quando ele tinha até 7 anos, ele usava vestidos e também ele tinha cabelos longos. Os detalhes de Coraline são simplesmente muito bem feitos, cara. Enfim, de qualquer jeito, existem alguns detalhes que eu acho que valem a pena serem destacados e que são importantes para que a gente possa falar se a gente quer fazer uma teoria a respeito de todo o universo de Coraline em si, e esses detalhes, para mim, os principais são 3. A Belladama, afinal de contas, a origem dessa Belladama pode ser bem parecida com a da mitologia, da bruxaria e tal, mas tem muitos detalhes que são diferentes, como a forma que ela se alimenta, etc. Um dos outros mistérios é o próprio Outro Mundo, né, que é aquele lugar dos sonhos que a Coraline vai quando ela encontra a sua outra família e tal. Ele é chamado popularmente de Outro Mundo, então vamos tentar chamar ele assim também. O que seria esse Outro Mundo? É um universo paralelo? É uma prisão? É um vórtex no tempo? O que exatamente ele seria? E o terceiro ponto, e mais importante pra mim, seria o gato. Eu não citei ele até agora, mas é um personagem que aparece durante todo o filme. Tem um bendito gato que ele aparece, inclusive ele fala dentro do filme, fala várias vezes, ele consegue utilizar portais e melhor do que a própria Belladama. Tipo, ele consegue ficar entrando e saindo do outro mundo por vontade própria. É um personagem muito curioso e pra mim o maior mistério do filme. E eu vou provar isso pra vocês, mas vamos tentar começar do ponto mais simples de todos, né? O Outro Mundo. Dentro do filme nós temos esse fato de existência, né, desse espaço vazio, que no filme ele é muito pouco debatido em si, mas é uma coisa que a Belladama usa pra poder se alimentar. Nesse outro mundo, a Belladama vive fazendo uma estratégia, né, onde ela pega um pedaço do mundo real e cria um reflexo do mundo real dentro desse outro mundo. Ela também cria cópias dos pais da Coraline, por exemplo, pra poder chamar a atenção. Então primeiro, ela faz com que o mundo real pareça uma bosta, pra depois que a criança for atraída pro outro mundo, ela faça com que esse outro mundo seja muito atrativo. Um detalhe legal também dentro do filme é que nós temos um elemento que é conhecido como pó de alma, por exemplo, que a própria Belladama utiliza isso das almas das 3 crianças que ela roubou pra poder fazer bonecos. Então ela pega aquele moleque que ela matou, ela usa o pó de alma desse moleque pra poder criar então o pai falso da Coraline e etc, pra poder fazer esses fantoches que fazem aquele mundo ser tão interessante assim. Um outro detalhe visual que nós também temos no filme, por sinal, é que nós temos várias e várias criaturas
criaturas que não têm alma, né? Como, por exemplo, os bonecos fantoches, a própria Bela Dama ou as almas das crianças em si. A representação visual de coisas que não têm alma dentro do universo de Coraline são coisas que têm botões no lugar dos olhos, até porque se você buscar a palavra botão no dicionário, né, a descrição é usada em peças de vestuário para fechá-las, prendendo-o em uma casa. Ou então aquela famosa frase, né, os olhos são a janela da alma, ou seja, as pessoas que não têm olhos dentro desse universo aqui não têm alma. Isso daria uma pequena representação de mistério que a gente tem a respeito do filme, né, porque a própria Bela Dama, apesar dela se alimentar da alma dos outros, ela também tem olhos de botão. Então, em teoria, ela também não tem alma. Isso poderia significar, por sinal, que ela mesma abriu mão da própria alma dela para poder controlar aquele universo de certa forma, né, para poder fazer suas primeiras ilusões e tal. Até porque se a gente voltasse lá para 1852, como é que ela teria capturado a primeira criança sem que ela tivesse fantoches, marionetes e ilusões para poder atrair essa criança? A Bela Dama desse universo aqui, para poder ser bem sincero com vocês, ela e o outro mundo são dois mistérios que podem ser conjuntos em um mistério apenas, né? Porque se a gente for pensar, não existe exatamente uma origem do outro mundo em relação a alguma coisa mística. Ele não é muito debatido de fato, mas nós podemos pensar se nós nos basearmos na mitologia onde a Bela Dama foi criada. Lembra daquela descrição que eu dei, jovens? Belas damas foram criadas por uma divindade, algum tipo de divindade mesmo, para poderem proteger as florestas. E isso tá certo, ok? A Bela Dama vive numa floresta mesmo, mas ela não protege a floresta de fato. Ela não cumpre o trabalho pelo qual ela foi criada. Ela deveria proteger a floresta, matando pessoas que se aproveitam da floresta, que desmatam tudo, que matam animais e tal, mas não. Ela mata crianças, que em teoria, né, crianças não desmatam florestas. Por conta dela ter cometido esse delito e da dieta dela de se alimentar apenas da alma de crianças, quem sabe isso não resolveria esse primeiro mistério. O fato dela ter sido presa no outro mundo é justamente para evitar que ela fizesse isso. E por estar presa nesse outro mundo, justamente ela criou toda essa estratégia onde ela arranca a alma de crianças, faz fantoches, etc, etc. Essa não seria exatamente a opção mais plausível, mas eu acredito que é a que menos tem furos. Eu pesquisei muito e encontrei centenas de teorias de Coraline na internet, mas todas, cara, tem muitos furos, principalmente se você considerar os livros e as graphic novels. Então, pra mim, pelo menos, o que melhor explica a Bela Dama e o outro mundo é isso. Agora, um pedaço que é muito complexo pra poder se explicar é esse personagem aqui, esse maldito gato. Já vou começar dizendo, sem muita enrolação por sinal, gente, que eu acho esse gato aqui o melhor elemento do filme. Primeiro que ele me lembra aquele gato sorridente de Alice no País das Maravilhas, sei lá por quê, e segundo porque isso daqui não é um gato de verdade. Ele é algum tipo de entidade importante nesse universo. Dentro desse filme aqui, não é nenhuma surpresa, por exemplo, o gato saber falar ou alguma coisa do tipo, né? Afinal de contas, quando a Coraline vai pro outro mundo, ela consegue ouvir todos os animais falando. Ela consegue ouvir os ratos também, então não tem nenhum defeito nela ouvir o gato falando. O que realmente começa a tornar esse gato um pouquinho suspeito é o fato de que ele sabe sobre as passagens de entrada e de saída pro outro mundo. Sendo que nem mesmo a própria Bela Dama, que já tá ali há praticamente 200 anos, sabe sobre essas passagens. O próprio gato fala em certo momento do filme que ele fica entrando e saindo daquela realidade justamente porque ele tem uma rixa com a Bela Dama e ele gosta de irritar ela, o que é meio esquisito mesmo. Nós não temos muitos detalhes da origem do gato dentro do filme, mas do livro e da graphic novel é outra coisa completamente diferente. Ele é apresentado de uma forma mais misteriosa ainda. Quando a Coraline conhece o gato, por exemplo, no livro, ela pergunta o nome dele e ele responde: gatos não têm nomes. Vocês pessoas têm nomes porque vocês não sabem exatamente quem vocês são, mas nós sabemos exatamente quem nós somos. Tipo, do nada, a menina perguntou o nome dele e ele soltou uma filosofia pesada pra ela. Como assim, irmão? Em outro momento do filme, por exemplo, a Coraline fala que ela já conheceu um gato que é igualzinho a esse gato que a gente tem agora no filme de Coraline e tal, e perguntou, será que você não é aquele gato e tudo mais? E ele responde com mais uma pedrada filosófica dizendo, eu não sou qualquer coisa. Eu sou eu. Vocês pessoas ficam espalhadas por todo lugar. Gatos, por outro lado, nos mantemos juntos. Se é que você entende o que eu quero dizer. E né? Não faço a menor ideia do que ele quis dizer aqui, mas enfim. O fato dele ter soltado essas duas frases não faz parecer que ele tenha uma espécie de senso de propósito, sabe? Gatos se mantêm sempre unidos, nós gatos sabemos quem nós somos, tipo, parece que ele tá ali por uma razão e ele sabe exatamente qual razão é essa, mesmo que a gente não faça a menor ideia. Fora o fato de que existem detalhes dos livros que deixam algumas coisas mais enigmáticas ainda, como por exemplo,
Dentro dos filmes, quando o gato fala, a gente vê ele mexendo a boquinha, né, como se ele realmente estivesse falando, né, soltando a voz. No entanto, nos livros, a Coraline não vê ele mexer a boca. A voz dele vem de trás da cabeça da Coraline, como se fosse uma espécie de telepatia mesmo, sabe? Tanto é que ela se acostuma a ouvir a voz dele na cabeça dela e ela aprende a fazer isso no mundo real também. No filme, a Coraline só consegue ouvir a voz do gato quando ela tá no outro mundo. No livro, não. Ela consegue aprender a entender a comunicação dele mais pra frente. Isso é um detalhe bem legal. E aliás, vale o destaque, cara, que dentro do livro você nem sabe descrever se ele realmente é ou não é um gato. Existe um momento, tanto na graphic novel quanto num livro, um momento bem específico onde a Bela Dama ela fecha todos os portais de saída pro outro mundo, né? Uma coisa que nem o gato sabia que ela conseguia fazer. Então tanto a Coraline quanto o gato ficam presos. E nisso, pela primeira e única vez no livro, nós vemos que o gato fica genuinamente com medo. Quando isso acontece, a Coraline pega o gato e sai correndo, né, e tal, carrega o gato no colo, mas o livro, cara, descreve uma coisa bem esquisita. Ela descreve que o gato parece menor. Tipo, quando ele ficou com medo, ele parece menor. E não é exatamente só menor, tipo, ele tá encolhidinho e tal, e por isso ele ficou menor. Não, é genuinamente menor. Ela olha pra ele e vê que o corpo dele parece diferente. E por sinal, quando ela carrega ele, o livro descreve de novo que ele também parece mais leve. Isso acontece em outros momentos dentro do livro, inclusive, com a própria Bela Dama ou com as criações dela. Quando as criações dela saem de controle, as criações derretem, elas perdem massa. A própria Bela Dama, quando ela sai de controle, ela fica maior. O gato, depois de perder seus poderes, né, de passar pelos portais e tal, ele fica menor. Tipo, ele perde massa corporal porque ele tá com medo? Hã? A única parte triste a respeito de tudo isso, cara, é que, infelizmente, dentro de todo o livro, não existe nenhuma explicação viável mesmo do que é o gato, do porquê ele faz isso e tal, do porquê ele tem poderes. Infelizmente, é só meio que um mistério não resolvido dentro do livro. Depois de ter lido Coraline, cara, eu fiquei apaixonado pela forma de escrita do Neil Gaiman e tal, dos contos meio misteriosos dele, e acabei dando uma lida em outros livros que ele já chegou a produzir. E notei que isso é um detalhe que tem em todos os contos que o cara faz, como se os livros deles fossem uma espécie de universinho compartilhado, sabe? Na maioria dos contos do Neil, existem gatos, tipo, ele é um fã de gatos e ele sempre gosta de colocar gatos exatamente nessa mesma situação. Os gatos geralmente são pretos, eles sempre têm essa conexão estranha com crianças e tudo mais, e eles sempre são meio misteriosos mesmo, tipo, eles falam umas frases meio poéticas e depois saem do nada. O que significa que é como se no universo do Neil Gaiman a gente tivesse esses gatos que são meio que protetores de crianças. Pelo menos se eu fosse tentar fazer uma teoria a respeito desse gato, eu diria que por alguma razão ele protege crianças. É só a gente pensar que ele mesmo diz, dentro do filme, que já faz um tempo, né, que ele tem visitado aquele outro mundo e tal, ele fica entrando e saindo do outro mundo pra poder irritar a Bela Dama. Se a gente for contar o que significa esse faz um tempo, quanto tempo será que isso significa? Ele tá ali há um mês? Ele tá ali há um ano? Há vários anos? Talvez ele esteja ali justamente no ano de 2002, porque ele sabe que é o ano que a Bela Dama iria se alimentar novamente, né? Então ele tá ali pra poder impedir que a próxima criança que viesse fosse morta. É bom lembrar que é o próprio gato que influencia a Coraline a fazer um jogo com a Bela Dama no final do filme e tal, a desafiar ela e tudo mais, e isso é o que faz com que a Bela Dama acabe libertando as almas das outras crianças e a própria Coraline não seja devorada também. Então, querendo ou não, a presença do gato ali salvou a vida da Coraline e das outras almas. Talvez exista esse tipo de relação? Bom, talvez, mas não é muito fácil da gente pensar nisso. O gato não parece exatamente maligno, né? O autor do livro deixa claro em todos os pontos de que talvez esse bicho nem seja um gato, mas o senso de propósito também é muito presente em cada um dos contos do Neil Gaiman. Talvez ele seja um gato mesmo e só tenha poderes especiais ou alguma coisa do tipo? Bom, talvez, mas quem sabe, né? Isso é história pra outro dia. Enfim, jovens, bom, é isso. Esse foi o nosso vídeo sobre Coraline, as nossas teorias a respeito, de forma mais simples mesmo, pra poder dar uma resumida a respeito do gato, a respeito do outro mundo, da Bela Dama e tudo mais. Eu espero que vocês tenham de todo coração gostado. Eu realmente sou muito fã desse filme e esperei muito, mas muito tempo mesmo pra poder trazer algum conteúdo a respeito de Coraline pra vocês. Espero que tenha valido a pena a espera, beleza? Muito obrigado por terem assistido até aqui e lembrando, é claro, que eu tô lançando um mangá de terror e de mistério chamado de Paradigma, que vai ter 2 capítulos esse mês, então, pelo amor de Deus, entra aí nesse link no card ou na descrição e acessa meu quadrinho que você vai gostar, com certeza, você não vai se arrepender, beleza? Obrigado por ter assistido, um beijo, abraço e até mais, falou!